Graça e paz, igreja do Avivamento. Quem está feliz com o Senhor, dá um glória a Deus aí. Amém. Você que está em casa também, dê um glória a Deus aí. Porque nós temos o privilégio de louvar e exaltar o nome do Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. É muito bom louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos tirar nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. E quero que você abra comigo Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. E 18 em diante. O seguinte: e não digas no teu coração, a minha força, ou a minha riqueza, ou o que eu tenho conquistado, e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder, ou essa riqueza, ou aquilo que nós temos conquistado. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, poder, conquistas, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Serás, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Queridos, quando Deus estabelece essa palavra para o seu povo, para o povo de Israel, aqui eles já estavam no processo de conquista da terra prometida, da terra que mana leite e mel. E Deus disse: não se esqueça do que Deus fez com você. Quando vocês estiverem lá, né, com a sua conquista estabelecida, com as suas riquezas, suas plantações dando frutos, indo tudo bem com vocês, não diga no seu coração que foi pela minha força, foi porque eu conquistei, foi porque eu tive, né, sorte ou coisa parecida. Lembra-te que tudo que você tem vem do Senhor. E nesse processo ele fala assim que existe aqui o processo da gratidão e da fidelidade. É por isso que eu quero que você entenda que tudo que você tem vem de Deus, pertence ao Senhor. E Deus pede apenas uma parte do que Ele lhe dá, para que seja usado para a manutenção da casa dele. Então, para mim, eu acho uma tremenda ingratidão um crente convertido não ser dizimista, não primiciar, não ofertar. Ele não reconhece o que Deus tem feito na vida dele. Até a vida, você só tem alguma coisa porque você está vivo, e a vida é Deus que lhe dá, tá? Mas né, a vida todo mundo tem, a saúde, vai por aí fora. Então não diga no teu coração que o que você conquistou é pela sua habilidade ou porque você se esforçou para isso. Porque nenhum esforço, tá, nenhum investimento vale nada se Deus chegar lá e tirar. Então, seja grato ao Senhor. Quando você traz primícias, dizemos oferta ao Senhor aqui no altar, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Ti. E parte do que eu tenho, né, que o Senhor ordena para entregar na Tua casa, eu vou entregar livremente. Por isso que Paulo fala assim: faça com alegria, não por necessidade, mas por reconhecimento, por honra, por entendimento, com o princípio de adoração. É simples, não tem bicho de sete cabeças, né? Não tem crise. Não sei porque as pessoas ficam gerando uma polêmica terrível quando se fala em dinheiro na igreja. É uma coisa tão simples. Se eu reconheço que tudo que eu tenho é do Senhor, não é nada demais, parte do que tudo que Deus tem me dado, eu entregar para manter a sua casa e manter o seu reino. Então, e o mais interessante, que mesmo assim, para que ninguém, né, murmure, Deus lhe acrescenta. Deus lhe dá uma bênção especial, para que você saiba que quando você é instrumento de Deus, para manter a sua casa, não tem como você ter uma colheita tremenda e abençoadora na sua vida. Amém? Então, com alegria, né, você que está aqui, no culto presencial, vai trazendo no altar, né, seus primícios de oferta. Você que está nos assistindo, faz parte desse ministério, pode passar aqui depois, entregar que a igreja está aberta de terça a sexta, das 7 horas, meio-dia, de 2 às 5 da tarde. Você pode fazer isso, também fazer transferências bancárias, ou esperar o dia do culto de sua geração. Mas não deixe de forma nenhuma,
tá? De estabelecer sua fidelidade diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e com alegria vamos trazer primícias, dízimos e oferta no altar do Senhor. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presentes, os que passaram aqui, trouxeram primícia, dízimos e oferta, aqueles que fizeram transferências bancárias, que todos sejam tremendamente abençoados por Ti. Estabelecemos, ó Pai, que segundo Tua palavra, que todos receberão exatamente o que a Tua palavra diz que receberão. Aos primiciantes, o Senhor vai abençoar a sua casa, sua descendência será poderosa na terra, e essa bênção não se afastará da sua família. Aos que trouxeram dízimos, que o Senhor venha dar a eles, Deus, uma medida que desce do céu, uma medida que não se estabelece. O Senhor disse que eu te abençoarei com a bênção sem medida, e vai repreender o devorador, porque os portões dos céus vão se abrir, e nos trazer bênção sem medida. Aqueles que trouxeram ofertas, ó Pai, que o Senhor possa trazer sobre cada um uma colheita extraordinária, abundante, absurda, para que todos saibam, quando semeamos na Tua casa, no Teu reino, não tem como nós não colhermos uma grande colheita, e é no nome de Jesus que eu te abençoo com prosperidade, mas além de prosperidade, te abençoo com milagres, com bênçãos, que todos venham saber que o que nós temos vem do Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus, aplauda Jesus pela sua prosperidade, aleluia, bendito para sempre é o nome do Senhor. Podemos sentar, queridos. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 6, eu estou aqui, eu sei mais ou menos a palavra, eu tenho a direção da palavra, né, dessa noite, mas eu não sei se essa palavra é uma palavra, digamos assim, despertamento, né? Se vai ser uma palavra de exortação, eu não sei, alguma coisa assim, nessa linha aí, né? Eu tenho certeza que aqueles que estão ouvindo, de alguma forma, vai receber alguma coisa nessa noite que precisa ser dita, que precisa ser falada, tá? Tomara que vocês entendam o Espírito Santo, né? E o que ele deseja realmente falar com a igreja, né? Porque eu ministro para a igreja, né? Para a igreja que eu pastorei. Se alguém, outra pessoa, tem a oportunidade de ouvir essa palavra, que saiba que é algo em especial. Talvez Deus escolheu você também, que você precisa. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. E tudo quanto tem por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo, ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. E não foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai,
e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E da serva de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Que Deus possa aplicar sua palavra em nossos corações. Pedimos que o teu Espírito nos conduza nessa palavra, e que ela seja poderosa para cumprir o propósito em cada vida, que ela seja operosa em cada vida nessa noite. Deus, cada um que a ouvi-la, seja tremendamente transformado pelo poder dessa palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, diga graças a Deus. Queridos, o tema dessa palavra é expulsando o espírito de Mical. Eu quero que você entenda que quando Davi casou com Mical, Mical foi a primeira esposa de Davi. Foi a esposa que ele teve como herança pela sua conquista ao derrotar o gigante Golias, porque havia uma promessa da parte de Saul que aquele que derrotasse o gigante Golias iria ter a sua filha, né, como herança no casamento. Automaticamente faria parte, nem que seja no processo agregado, né, da família real. Então era um privilégio extraordinário, além de outros contextos que se viviam. Nós conhecemos assim que Saul se rebelou contra Deus e reconheceu que Davi era o seu sucessor legítimo por parte de Deus. Ele tenta então matar Davi. Davi então foge para não ser morto. Os irmãos conhecem muito bem a história. E aí, para afrontar a Davi, para desonrar a Davi, Saul então dá a Mical a outro homem, coisa que não poderia ser feita. Eu quero que você entenda isso, tá? Quando Davi casa com Mical, ele casa com todos os rituais, né, hebreus, né, hebraicos. Ou seja, o casamento foi consagrado e era inadmissível, né, uma mulher, certo, ser dada a outro homem, sendo já casada. Nos dias de hoje, né, isso era inadmissível, imagina naquela época. Então Saul fez exatamente isso para afrontar Davi, para desonrar Davi. E até mesmo para Davi saber que a sua mulher, a qual ele tinha casado, tinha sido dado a outro homem. Mas, né, quando Davi então estabelece o reino, uma das primeiras coisas que ele faz é mandar buscar Mical, porque era sua mulher de direito, né, apesar de estar já com outro homem. A Bíblia fala que quando Mical, certo, é tomada, né, agora do seu atual marido, entre aspas, né, sem direito, sem legitimidade, ela se agarra aos pés desse marido, né, e não quer deixá-lo. Mas mesmo assim, né, pela força e o poder do reinado de Davi, ela vem contra a vontade dela. Mas o espírito se estabeleceu na vida de Mical. E às vezes nós falamos muito de espíritos, né, que atuam na igreja. Nós temos falado muito sobre o espírito de Jezabel, ainda vou pregar sobre isso, né? Existe o espírito de Caim e outros espíritos, né, que a gente entende que é digamos assim, um comportamento que muitas vezes atua na igreja, que nós precisamos expulsar e rejeitar em nome de Jesus. Então, como identificar, né, esse espírito de Mical? Quando Davi traz a Arca da Aliança, tá? E eu quero que você diga para você que quando a Arca da Aliança é o Shekinah de Deus, então ele dança, ele pula, ele se alegra, e Mical fica da janela. E depois, ao encontrar com Davi, ela desonra Davi, e fala que o ar de Davi foi vergonhoso, né? Foi algo que envergonhou a ela e a sua casa. Então Davi traz uma palavra dura para Mical, dizendo que o que estava atuando sobre ela não era uma ação de Deus, mas era uma ação maligna. Isso vamos ver isso no processo muito natural e tranquilo dentro da palavra. Agora, como identificar esse espírito, tá, de Mical, que muitas vezes pode atuar em nossas vidas? Estou me colocando nessa mesma postura, nessa mesma posição, porque infelizmente tem muitos crentes que são crentes, tá? São boas pessoas, mas muitas vezes se deixa vivenciar por atitudes demonizadas, e alguns até não identificam essas atitudes, e muitas vezes vive sob opressões, né, sobre correntes que
eles mesmos provocam, ou não identificam como tais. Mas em nome de Jesus, nós seremos sempre crentes abençoados e libertos pelo Senhor, aleluia. Se você recebe, dá um glória a Deus aí. Então, como reconhecer esse espírito de Mical? Primeira coisa, o espírito de Mical, ela não reconhece a aliança. Uma aliança foi feita, como eu falei aqui desde o início, tá? Não podia de forma nenhuma ela ser dada a outro homem, a não ser se Davi estivesse morto, a não ser se ela fosse viúva. Então Saul fez, debaixo de uma rebeldia, para desonrar Davi. Mas quando Davi assume, né, o reinado e o poder, a primeira coisa que ele faz é restituir a aliança que foi feita. Mical foi sua primeira esposa, é a esposa da sua aliança. Davi nem sequer, o texto diz aqui, tá, que até esse dia, até esse momento, quando Mical volta, Davi traz para ela toda a honra da primeira esposa, né? Estabelece ela como a principal esposa, traz ela para o harém, mas a coloca na posição devida. Mas, no entanto, ela não entendeu isso. Então, o espírito de Mical, muitas vezes, não reconhece a aliança. Interessante que não se pode vivenciar no reino de Deus e na igreja sem um princípio da aliança. Hoje nós temos falado, muitas vezes no meio da igreja, que nós mudamos de igreja, como se muda de roupa. Uma das coisas que Deus tem alegrado muito no meu coração, tá? Que a maioria absoluta, eu diria que seria mais de 95% das pessoas que estão nesse ministério nasceram aqui, são filhos espirituais nossos, pessoas que se converteram. Há histórias aqui, né, de todas as formas, de todos os modos, mas eu olho para cada um, aqui que eu estou vendo, a maioria absoluta, acho que eu não estou lembrado de alguém que eu não batizei, que eu não fiz descer sobre as águas, né, que não nasceu debaixo dos nossos ombros, de joelhos. Então, é importante saber quem lhe alcançou, qual foi o instrumento que Deus usou para mudar a sua história, qual foi a igreja que foi usada, a unção que foi estabelecida para mudar a sua história. Mical esqueceu disso, tá? Ela preferiu olhar suas emoções, né? Aquilo que ela desejava, aquilo que ela queria, e não a aliança que foi estabelecida. Aliás, ela até voltou, mas o coração dela não estava ali. Através disso se provocou muitos contextos ruins. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, tá? Não tem como você ser estabelecido com o princípio de instrumento de Deus, aonde você estiver, se não estiver comprometido primeiro com o próprio Deus e o propósito dele na sua vida, dentro do ministério da igreja que você está. Às vezes a gente tem a consciência ruim, né, de que nós somos a parte do propósito terreno que Deus estabeleceu, e não existe isso, querido. Tá? Da mesma forma, quando alguém se casa e depois fala assim, eu não quero mais, mas por que negócio é esse que não quero mais? Tá? Devia ter pensado nisso antes. Tá? Agora tem que se ajustar. Se amou uma vez, volta a amar novamente. Por quê? Porque a aliança jamais pode ser quebrada. Se alguém quebrar a aliança, que não seja você, querido. Tá? Se alguém quebrar a aliança, que não seja você, nunca. Davi precisava de Mical, né? Não precisava, tinha outras mulheres. Davi tinha um harém, mulheres muito melhores, quem sabe até mais bonitas, né? Até Mical lembrava o seu inimigo Saul, né? Mical lembrava de um tempo ruim, de um tempo de tristeza e de angústia. Mas por que então Davi faz trazer Mical para a estrutura do seu casamento? Porque Mical era a mulher da sua aliança. A restituição da família para Davi era importante. Não era Davi que precisava de Mical, mas Mical precisava de Davi. Mas, no entanto, ela não tinha esse entendimento. Tem pessoas que pensam que é a igreja que precisa delas. Mas é você que precisa da igreja. Você precisa da unção, a unção é maior. Tá? O reino de Deus é maior. Nós somos apenas aqueles que estão aqui para servir. E quando temos aliança com o Senhor, não tem como nós não sermos abençoados. Então nunca despreze o que Deus fez na sua vida. Mesmo que depois você tenha alguma adversidade nesse contexto. Mas o fundamento da aliança não pode ser quebrado.
O segundo contexto que nós identificamos esse espírito, é que esse espírito de Mical não reconhece a verdadeira adoração. Olha, quando Davi trouxe a Arca da Aliança, novamente, ali estabelece o tabernáculo de Davi, ele faz uma tenda lá em Jerusalém para receber a Arca da Aliança. Essa tenda é conhecida na Escritura Sagrada como o tabernáculo de Davi, onde a Arca da Aliança estava. Queridos, você não tem entendimento, a noção, tá? Da grandiosidade da volta da Arca da Aliança para Jerusalém. 20 anos, tá? Ela estava fora. E quando retorna, teve aquele acidente de Uzá. Quando Uzá toca na arca e Deus fulmina Uzá. Então Davi, com medo, com temor, manda a arca para a casa de Obed-edom. E nesse contexto, Deus abençoa a casa de Obed-edom. Então Davi ouve a história, olha, a casa de Obed-edom está sendo tremendamente abençoada, porque o Shekinah de Deus, a glória de Deus, a Arca da Aliança está lá. Então Davi entendeu como sinal, então é hora de que, Deus se acalmou, e é hora de a arca voltar para onde deveria estar. Então a arca retorna, e é uma alegria extraordinária, é uma celebração. Olha, para você compreender o que eu estou dizendo, só depois, tá? Houve uma celebração, talvez de igual modo, ou um pouco maior, foi quando houve a consagração do templo de Salomão. Mas a medida da alegria, do júbilo, da celebração, foi extraordinária. Então Davi se alegra, tá? Aí eu falo que cada 6 passos que ele dava, louvando ao Senhor, o povo sacrificava ao Senhor. Imagine, até a entrada da arca em Jerusalém. Então ele salta de alegria, ele celebra, ele adora o Altíssimo, ele reconhece que tudo que ele tem vem do Senhor, aleluia, é do Senhor, para a glória do Senhor, tá? Então é um acontecimento extraordinário, uma adoração genuína, livre. Mas a Bíblia fala que Mical ficou da janela olhando e questionando a adoração de Davi, porque aquele que tem o espírito de Mical não reconhece a verdadeira adoração. Para ele o mais importante é a tradição, entendeu? Eu não entendo como às vezes a tradição rouba a verdadeira adoração, rouba a liberdade da oração livre, espontânea, até muitas vezes, fanática, ou como o nome que você possa dar. A tradição muitas vezes é uma miséria, ela mata o princípio da palavra, ela rouba o princípio da palavra. É uma coisa impressionante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, simples e claro, Muitas igrejas não reconhecem a unção apostólica, e diz até que apostolado foi na época de Jesus, que não existe mais e tal. Interessante que na Bíblia, tá, tem muito mais menção do ministério apostólico, da unção apostólica, do que a unção pastoral. Se fosse apenas na época de Jesus, então Paulo não seria apóstolo, foi depois de Jesus, e vai por aí fora. Quando o Efésios fala sobre o ministério apostólico, os ministérios, segundo o ministério, o primeiro é apostólico. E a Bíblia fala que esses são levantados para edificar a igreja. Então, se o ministério apostólico não existe, a igreja também não existe. Se acabou o ministério apostólico, então acabou também a igreja, porque eles são levantados para a edificação da igreja, Apóstolo, mestre, pastores, profetas e evangelistas, os 5 ministérios. Então, são coisas que é tradição. Hoje, muitas vezes a política, a política, ela rege a igreja do que a direção da palavra. Mas aqui minha questão não é essa. A questão que muitas vezes o espírito de Mical é o espírito da crítica. É o espírito em que a pessoa acha que isso aqui não é de Deus. Quem é que pode dizer o que é de Deus e o que não é? Davi estava livre. Davi sabia o porquê que ele estava ali. Porque a glória de Deus estava ali. E onde a glória de Deus está, não tem como nós ficarmos parados, ou inertes, ou alheios à sua presença. Então nós temos liberdade, sim. O véu da separação foi rasgado, sim. Somos livres para adorar a Deus, para levantar mãos santas, para glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom, aleluia, e que Ele é todo poderoso. Seja livre,
Seja livre, tá? Seja livre. Não se importe o que os outros digam. É claro que a Bíblia fala que existe uma ordem, um processo, né? um respeito, mas preste atenção, querido, se Deus permitiu sua liberdade de adoração, faça, Davi era rei, mas ele estava pouco se lixando, ele se despede, né? As vestimentas, ele simplesmente tira as vestimentas reais. Ele não estava ali, era o rei, não. Estava ali o adorador. Estava alguém que reconhecia que maior é aquele que o fez rei. Maior é aquele que triunfou sobre os seus inimigos. Maior é aquele que lhe deu a oportunidade de ver a glória dele ali, face a face. Aleluia! O espírito de Mical, ele só vê o que é matéria. Só vê o que é pessoas, mas não tem a percepção da glória de Deus. Ela busca o defeito, ela estabelece a crítica, ao invés de ver os corações rendidos, restaurados pela manifestação do poder de Deus naquele lugar. O terceiro aspecto é que o espírito de Mical, ela rejeita o ungido. Ela rejeita o ungido. No seu coração, eu falo que ela desprezou Davi. Irmãos, isso é muito sério, tá? O espírito de Mical busca a discordância, tá? Toda vez que você discorda, né? Discorda da igreja, discorda do ungido, discorda de pastor, querido, presta atenção, tá? Eu acho que a questão de discordar ou concordar é uma coisa relativa. O problema é a rebeldia, é a persistência, porque quantas vezes no seu casamento você discorda de algo, você abre mão para você estar bem, né, no seu casamento, né? Não é verdade? Quantas coisas às vezes você tem que engolir o sapo, eu vou, né, para o bem geral de algum contexto, abrir mão de alguma coisa, para o bem geral, para o seu bem, é muito normal e comum. Na regra militar, muitas vezes o general manda o soldado fazer alguma coisa, que não é prazeroso para o soldado, mas ele vai fazer porque sabe que a sua obediência traz um bem-estar no contexto, né, da companhia. Então, quando Mical despreza Davi, não reconhece a unção de Davi, ela está dizendo que Deus estava errado. Entendeu? Davi tinha defeito? Tinha problema, mas ele está dizendo, Deus está errado. A gente que fica insistindo, dizendo, Deus está errado. Por que Deus escolheu aquele pastor? Por que aquela igreja? Queridos, né? Perfeição só lá nos céus, entendeu? O que estabelece exatamente a bênção de Deus sobre a sua vida e nossa vida é a unção de Deus, é a escolha de Deus. Então não brinque com isso, tá? Tem muita gente aí cheia de problemas porque insiste em discordar de coisas que Deus já estabeleceu. E pode ter certeza absoluta, se Mical não discordar de Davi, a sua história seria outra. Mas ela selou uma sentença, tá? Selou uma sentença, infelizmente, uma sentença muito ruim. Porque Davi disse, olha, sabe o seu problema, Mical? É que você tem que saber que quem Deus escolheu fui eu. Eu sou um ungido de Deus, eu não estou aqui por acaso. Eu não fui jogado aqui, Deus me escolheu e rejeitou a sua família. No entanto, você é o único que deveria ser grato, porque você é o único que está aqui. A coisa é tão séria que nem Jonas, que merecia estar ao lado de Davi, não estava. Pereceu e morreu. A Bíblia fala que toda a descendência de Davi, de Saul, foi exterminada na terra. Toda. Tamanho concerto que Deus fez, né, com a família de Saul. E o reconhecimento de saber que Davi era um ungido de Deus. Davi tinha problema, ou tinha defeito, sei lá o que, nós sabemos de algumas histórias, mas ele era o escolhido. Então, a unção precisa ser reconhecida. Essa igreja tem uma unção específica. Há um ministério com unção específica, e a unção que você honrar, nela você vai prosperar, você vai crescer, você será abençoado na terra.
Quem trata com ungido é Deus, quem trata com a igreja é Deus, quem faz o que Ele quer é Deus e ponto final. Ele escolhe quem Ele quer, Ele levanta, Ele abate, Ele faz o que Ele quer. A nossa posição é ter um entendimento claro, que o que Deus está fazendo é problema do próprio Deus, e o Deus que estabelece a unção é o mesmo Deus que vai usar essa unção para abençoar a sua vida. Ela rejeitou o ungido. Ela não rejeitou, ela rejeitou o ungido, rejeitou o marido. Imagina aí, olha o princípio de submissão dessa mulher. O mesmo espírito de Saul. Davi não era só o seu rei, mas Davi também era o seu marido. O jeito que ela falou com Davi, não podia se falar nem com o rei, mas muito menos com o seu marido. Você foi vergonhoso, você foi um vadio. A palavra foi essa, tá? Você se expôs à vergonha, você me envergonhou. Eu vejo tanta gente falar coisas de pastor de igreja, querido, que é um negócio complicado. É complicado. Eu me lembro de uma história, aconteceu nesse ministério, de alguém falou algo, né? Falou assim, foi um negócio absurdo, eu nem vou falar o que ele falou. Ele falou assim, comparando, né, essa igreja de unção como se fosse algo assim, né, nojento, uma coisa, né, sem nexo. E eu na hora eu tomei um susto, falei assim, rapaz, você tem certeza que está falando isso? Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Ok, sem nenhum problema. Sabe o que aconteceu com essa pessoa, querido? Ela ficou doida de jogar pedra. Porque não se pode tocar em ungido nem em igreja. Não se pode tocar. Eu quero que você entenda, Deus tem de três coisas: família, igreja e ungido. Não se toca em família. Todo que desonra a família será desonrado. Eu não conheço uma pessoa que desonra a família que Deus não tratou severamente. Não conheço ninguém que se levanta contra a igreja que não tratou severamente. Não conheço ninguém que se levantou contra o ungido que Deus não tratou severamente. Porque Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes, Deus tem zelo, tá? Por ungido, por igreja e por família. E no caso aqui, Mical atingiu os três aspectos. Atingiu a igreja, porque a igreja é representada pela glória do Shekinah. E ela não reconheceu que Davi estava adorando o Shekinah, estava adorando a Deus, a alegria dele é por causa de Deus, né? Ela atingiu a família porque ela falou ao seu marido. Ela atingiu a unção porque Davi era ungido de Deus para ser seu rei. E aí, querido, pode ter certeza, né? O negócio ficou feio para o lado dela. Mas presta atenção, seja alguém que honre. Amém. Seja alguém que seja grato. Amém. Seja alguém que tenha um entendimento, querido. Nós somos humanos, somos pessoas. Mas quem estabelece a glória dele no lugar, no ministério, numa pessoa, é Deus. É Deus que faz, é Deus que realiza. E quando nós falamos aqui no início, né? Quem somos nós para dizermos que temos alguma coisa? Mas é o Senhor que estabelece a sua glória e o seu poder sobre nossas vidas. Se você recebe, dê glória a Deus. O quarto aspecto para se expulsar o espírito de Mical, identificar o espírito de Mical, é que ela não participa da conquista, não participa da alegria, da celebração. O texto diz que enquanto todos estavam lá celebrando, participando, sacrificando, se alegrando, porque, né, a Arca da Aliança retorna para Jerusalém, para o povo de Israel, Mical ficou em casa, da janela, vendo e observando. São os observadores, são aqueles que apenas, né, tomaram uma posição, são os críticos da igreja, os críticos das pessoas que vêm apenas para olhar os defeitos, olhar os problemas, mas não são participativos. Eu tenho me incomodado nesse contexto, que há muitas pessoas que infelizmente não participam do corpo, não se envolvem no corpo. Às vezes são os que mais exigem, os que mais querem, mas os que menos ajudam, os que menos cooperam. Nós estamos cheios de pessoas desse tipo nas igrejas, tá? São pessoas, se eu estivesse no lugar, faria isso, faria desse jeito e tal, mas não faz nada para ajudar. Se tiver uma cadeira fora do lugar, a cadeira morre ali, porque ele fica apontando, alguém tem que arrumar essa cadeira aqui. Mas ele não tira do lugar, ele não muda de posição. E é por isso que muitas vezes os ministérios, inclusive Getsemane,
às vezes sofre de muita coisa, porque muitos poderiam fazer mais, ser mais participativos, né? Mais envolvidos. Mical ficou na janela, observando, criticando, olhando os defeitos e apontando o que estava de errado, mas o povo estava lá, celebrando, adorando, louvando, sabe, reconhecendo que a glória de Deus estava ali, aleluia, e que eles estavam envolvidos na grande celebração da volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Eles estavam participando, envolvidos, totalmente envolvidos. Havia sacrifícios, né? Havia louvor, havia adoração, havia música, havia festa, mas Mical estava na janela. Sai da janela, querido. Sai dessa cadeira. Há muita coisa para se fazer, há muita coisa para se realizar, há muita coisa, sabe, para que o reino de Deus venha crescer através da sua vida. Você precisa achar o seu lugar de instrumentalidade no reino de Deus. Deus tem um lugar para você, Deus tem um propósito para você. Não seja alguém inerte ou parado, sabe? Não seja alguém que esteja na janela criticando ou mostrando que está errado. Ajude a consertar. Diga assim: eu estou aqui, vamos orar mais, vamos interceder mais, vamos buscar ao Senhor. Se precisar de mim, conte comigo, porque preste atenção, querido, Deus pode surpreender você, usar você de tal maneira, Deus pode mudar a história de muitas pessoas, só pelo fato de você querer. Eu quero me envolver, eu quero participar, eu quero estar perto da glória. Basta isso. Então ela ficava em casa, estou em casa, né? Sua rainha, estou aqui olhando tudo, né? Ó, aqui está errado, Davi está não sei o quê, aquele sacrifício não está legal, aquele louvor está assim, né? Fulano está desafinado, cicrano não sei o quê, aquele cabelo daquela menina está desse jeito, aquela roupa não combina. Tem gente que vem para a igreja fazer isso, né? Ah, um apóstolo falou uma palavra assim errada, ele podia falar desse outro. Fica buscando os defeitos. E se você buscar, você vai achar. Porque aqui não falta defeito. Seja no nível mais grosseiro ou menos grosseiro, o homem, naturalmente, ele vai ter defeito. Mas o homem também vai ter virtudes. Se você buscar as virtudes, vai achar muito mais as virtudes. E por último, né? O tempo está voando, vamos lá. Bom, o que aconteceu então? Quais são as consequências de não expulsar o espírito de Mical? Davi disse: olha, Mical, presta atenção, foi Deus que me escolheu. Você está assim porque Deus me escolheu, não a sua casa, não a sua família. Entenda isso, o que você está falando não tem nexo, porque quem não expulsar o espírito de Mical, pode ter a sua casa não abençoada. A verdade é essa. Como eu falei aqui no início, né? Se você usa a sua casa, usa a sua família, ou o que Deus tem lhe dado, para desonrar o que Deus estabeleceu, de alguma forma você vai sofrer nesse contexto. Tem muitos crentes, querido, que simplesmente não anda, não desenvolve. Por quê? Porque simplesmente a função dele é falar mal de igreja, falar de pastor, falar não sei o quê. Tenha cuidado. A família de Mical foi totalmente destruída. E ele poderia ter uma nova história com Davi, porque Davi estava disposto a isso, porque Davi mandou buscá-la. Davi queria a restituição do seu casamento, da sua primeira esposa, mas ela simplesmente não aceitou isso. Por quê? Por causa do espírito dela, de rejeição e desprezo ao que Deus tinha feito, ao que Deus escolheu. O segundo aspecto da consequência é que ela não seria mais honrada. Até aquele dia, no meu pensamento, ela tinha honra de esposa, mas até aquele dia, Davi fechou o coração. Entendeu? Fechou. Olha, você vai ser minha esposa agora só de nome. Se agora entre eu e você, acabou, já era. Porque quem não honra, não será honrado. Toda desonra, toda semente de desonra, vai colher um fruto de desonra. Se você não honra, você precisa honrar aqueles que estão acima de você. Começando pelo seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, sua família, sua liderança, sua igreja. É a sua igreja. Eu não entendo
Né? Um dia eu estava sendo com uma pessoa, que é um pensamento meu, eu falo isso sem, sabe, sem rancor, sem nada. Eu falei assim, como é que uma igreja que lhe abençoou tanto, que mudou tanto a sua vida, e você sai falando mal, sai criticando, sai bombardeando, mesmo se você tivesse razão. Eu sei como você chegou aqui. Quase eu falei, eu sei como você chegou aqui, sua miserável. Entendeu? Eu sei como você chegou aqui. Chegou sem nada. Chegou sendo acorrentado para o inimigo. Fiz libertação. Deus mudou a sua história. E você tem o cabimento de sair do ministério falando mal. Podia até sair, mas não reconhecer o que Deus fez. Aí o que acontece? De alguma forma, ela vai sofrer alguma coisa nesse sentido. Porque não se tem direito, querido. Não se alguém lhe fez um bem na vida, mesmo que a pessoa errou com você, a primeira regra para quem é bom é tentar ajudar a levantar. Como reconhecimento que aquela pessoa foi usada para abençoar você. Isso é uma desonra tremenda, porque quem não honra não será honrado. Que não reconhecer a unção que abençoa a sua vida, como é que Deus pode lhe acrescentar mais bênçãos? Mical não reconheceu o que Davi fez com ela, porque Mical estava casada lá com um sujeito, sei lá o que ninguém sabia, agora ela era esposa de Davi, era candidata à rainha, nem sei se era, entendeu? Era outro nível, mas no entanto ela despreza, desonra, e agora em diante também será desonrada. E por último, quem não expulsa o espírito de Mical, se torna estéril. A Bíblia fala que Mical não teve filhos. Mical não teve filhos. Por que será? Porque quem estabelece, não expulsa o espírito de Mical, não cresce. É estéril, é parado. Eu não sei se você já percebeu isso, tem gente que é assim. Que simplesmente não desenvolve nada. Você passa 10 anos, a pessoa está do mesmo jeito. Com as mesmas conversas, as mesmas picuinhas, as mesmas não sei o quê. Aí, é a mesma coisa. 15 anos depois, está lá do mesmo jeito. Não desenvolve, não ganha uma alma, pode estar em outro ministério, mas está lá dando para o pastor onde está. Não desenvolve, não cresce. Por quê? Porque não tem como estar sob um princípio de desonra, de não reconhecimento de unção e crescer. Entendeu? E aqui não estou falando que a pessoa não pode mudar. Pode. Eu não tenho diferença do que eu estou dizendo. A pessoa não pode desonrar. Não pode não ter um não reconhecimento. Não ter a percepção da glória de Deus que atuou ou que está atuando sobre a sua vida. Senão a pessoa vai ficar estéril. Esterilidade. Mical não teve gerações. Mical não teve história. Mical simplesmente desapareceu depois desse dia. Não se fala mais dela. A única coisa que Deus fala, a última palavra foi assim: Mical não teve filhos até a sua morte. Mical não teve filhos até a sua morte. Ela se tornou estéril. Então não seja estéril. Eu profetizo que você vai gerar vida, gerar bênção, gerar milagres. Toda espiritualidade vai cair por terra na sua vida em nome de Jesus. Você será uma pessoa, querido, que vai conquistar absurdamente, porque vai reconhecer a glória e a unção e o poder de Deus, que Deus estabeleceu para a sua casa e para a sua vida. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus, celebra ao Senhor, porque ninguém será estéril nesse ministério, nesta casa, não será, aleluia, porque todo espírito de Mical vai cair, será expulso em nome de Jesus. Se você crê, dê glória a Deus. E se nós não queremos espírito de Mical, precisamos ter o espírito de adoração de Davi, de entrega, de reconhecimento do que Deus está fazendo. A maior alegria de Davi, eu vou dizer uma coisa séria, a maior alegria, eu estou falando isso sem medo de errar, querido.
nesse dia aqui, Davi era muito mais feliz do que o dia da sua consagração como rei. Muito mais feliz. O que é que você entende isso em nome de Jesus? Olha, a alegria de Davi estar ali trazendo a Arca da Aliança. Olha, que a Arca da Aliança que há 20 anos estava longe. 20 anos o povo não via o Shekinah de Deus. A alegria dele era absurda. Por isso que ele solta, né, suas vestes reais e adora o Senhor. Então, ele não deixou de expressar isso. É o entendimento que é mais importante, na sua vida, é o espiritual. Não são suas conquistas pessoais, mas o que Deus realizou, o que Deus fez. Olha para você, você é salvo, você é redimido, selado pelo Espírito. O Espírito de oração está na sua vida. Você pode levantar a mão santa e adorar a Deus. Você pode, sapatear, pode glorificar o Senhor. Pode estabelecer que você é do Senhor e é cidadão dos céus. Não tem maior alegria nessa terra do que estar na presença do Altíssimo. Então tinha esse espírito, querido. Reconheça o que Deus fez. Reconheça o que Deus está fazendo. Todos os dias, eu fico pensando, poxa vida, Senhor, que privilégio o Senhor tem me dado. Você pode dizer, eu sou muito feliz no ministério. Eu não queria estar em outra igreja, não queria ter outras ovelhas, além de vocês. Deus fez o rebuliço aí, mas eu sei, olho para cada um e sei exatamente, sabe, o meu papel diante de vocês, mas o mais importante, o papel de vocês diante de mim. Porque se eu sou pastor, porque existe ovelhas como vocês. Porque existe uma igreja tão abençoada, tá? Tem gente que, né, não entende isso. Mas você pode ter certeza absoluta. Deus está neste lugar. A glória de Deus desce neste lugar. E aonde você estiver, debaixo dessa unção, você vai ter um entendimento claro que a presença de Deus vai estar sobre a sua vida, e Ele vai mudar a sua sorte. Reconheça que o Shekinah de Deus está em nós, em nosso meio. Se você crê, dê glória a Deus. Aleluia! Dê glória a Deus. Só existe um Espírito que nos move, querido. É o Espírito da adoração. É o Espírito da entrega. É o Espírito do reconhecimento que nós não somos nada, mas Deus é tudo em nós. Vamos ficar de pé? Pode aplaudir o Senhor. Levanta essa mão para o céu. Começa a adorar o Senhor. Nós estamos aqui hoje apenas por uma razão, por causa do Senhor. É por causa do Senhor. É por causa dEle. E nesse momento temos que nos despir, nos despojar do nosso eu, do que nós queremos, nós desejamos, para que a adoração genuína chegue ao trono do nosso Deus. Que nós possamos ter um entendimento claro, que é Deus que faz, que é Deus que realiza, que é Deus que revela, quando Ele quer, como Ele quer, o seu poder sobre nós. Nenhum espírito seja contrário a isso, vai nos reger, vai cair por terra em nome de Jesus. Nós seremos crentes e ovelhas, submissas ao propósito de Deus, ao querer de Deus, não o que nós queremos. Nós vamos sair da janela, vamos envolver na adoração, envolver no propósito, vamos reconhecer a unção e a igreja que o Senhor escolheu para estabelecer a glória dEle na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nenhum demônio vai roubar o propósito que Deus tem na sua vida. Nenhum demônio vai roubar o propósito que Deus tem na sua vida. Não vai roubar, mas você vai expulsar em nome de Jesus. Você vai fazer valer o que Deus já fez na sua vida. Você vai fazer valer. Todos saberão o que Deus fez na sua vida. Que Deus nos colocou numa posição alta, no lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor esta hora. Graças a Deus. Aleluia!
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova. Oh Senhor, nós te adoramos. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Bendito é o nome do Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Vento forte que O véu da separação foi rasgado. Oh, aleluia! já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Então declare que você crê. Não há ferrolho, Adore ao Senhor. nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Você crê? Bendito é o nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Aleluia! Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Aplauda o Senhor. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Ele está vivo. Aleluia. Ele reina. Ele é nosso Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque reconhecemos a tua escolha, reconhecemos o teu Shekinah, reconhecemos a sua glória, reconhecemos que estamos aqui apenas para adorar o teu nome. Nós fomos escolhidos, resgatados, mudados pelo poder de Deus em nossas vidas. Abençoa cada um, abençoa cada família, Senhor. Deus, que no demônio venha roubar o teu propósito nas vidas, nas casas, nos teus filhos. Que todos sejam avivados, restaurados, reconheçam que o Senhor tem um poder sobre todas as coisas.
É Ele que escolhe, Ele que estabelece sua unção. Eu te abençoo com olhos abertos. Eu te abençoo com olhos abertos, para ver a glória de Deus continuamente sobre a sua vida. E os milagres e as bênçãos de Deus te alcançarão, você e sua casa, em nome de Jesus. Se você crê, dê glória a Deus. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Deus está aqui. Que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa. Vivem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Voz daquele que tudo criou. Nossa palavra é pura. É tudo Para os que nele crê. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Recaçora barabacê. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Graças a Deus. Dê um glória aí, aleluia! Dá vontade de ficar aqui, querido. Vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma tenda. Deus está neste lugar. Isso é um sinal claro. Um sinal claro da escolha de Deus, da unção de Deus. Não somos ninguém sem isso. O melhor lugar que você está é o lugar onde a unção de Deus muda e transforma a sua vida. Eu quero abençoar você, abençoar a sua casa, com prosperidade, com paz, com alegria, com livramento. Você que está em casa também, eu te abençoo. A unção profética sobre a minha vida, eu profetizo. Todas as portas fechadas serão abertas, todas as correntes serão quebradas. E a mão do Todo-Poderoso vai estar sobre você e sua casa, lhe protegendo, te livrando de todo mal, em nome daquele que tem todo o poder e autoridade, em nome de Jesus. Se você recebe em casa aqui, dá um glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez, vai na paz, e até a próxima. Deus lhe abençoe, graças a Deus.